Fala pessoal, tudo bem? Antes arte do que nunca, História da Arte para Vestibulares, essa é a nossa segunda aula de arte romana. Ó, não se esqueça, inscreva-se no canal Antes Arte do que Nunca, essa parceria com o História Online, com o Rodolfo, com o Daniel, ative o sininho de notificação, porque toda semana tem vídeo novo de História da Arte aqui para vocês. Então vamos lá, Arte Romana, parte 2. Bom, vamos retomar o nosso diálogo entre arte romana e arte etrusca. E por que vamos fazer isso? Lembrando que o primeiro contato que os romanos tiveram com os gregos, que serão grandes inspiradores dos romanos, esse primeiro contato se deu através dos etruscos, aquele povo que vivia ali no norte da Península Itálica, a época da fundação da própria cidade de Roma. Então, os romanos conheceram os gregos através dos etruscos e absorveram dos etruscos muitas características também da arte grega, perdão. Então, através dos etruscos, os romanos conheceram os gregos. É claro que, daqui a pouquinho, os romanos vão se expandir, vão conquistar a chamada Magna Grécia, que é aquela parte mais ao sul da Península Itálica, a Sicília, vão conquistar o mar Mediterrâneo, né, após as guerras púnicas contra Cartago, e aí sim vão atingir a Península Grega, a Península Balcânica. Mas lembrem-se, já havia um contato dos romanos com os gregos, indireto, mas já havia, através dos etruscos. E os etruscos, por sua vez, também contribuíram com vários aspectos importantes para a arte romana, como a gente viu na aula passada. Agora eu vou trazer para vocês uma das contribuições arquitetônicas mais importantes dos etruscos para os romanos, que foi a construção dos arcos. Os arcos eram conhecidos pelos etruscos, eram conhecidos inclusive pelos gregos, mas tanto gregos quanto etruscos não utilizaram esta forma, né, essa estrutura arquitetônica, tanto quanto os romanos. Basicamente usaram para fazer redes de esgoto, catacumbas, construções secundárias que quase sempre não eram tão visíveis assim. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um dos poucos arcos etruscos ainda existentes na cidade de Perúdia, tá? Mas que não era comum. Ou seja, os etruscos, e assim os gregos também, não utilizavam o arco em profusão como os romanos irão fazer. Preferiam mais as colunas, as esculturas tumulares, como a gente já viu também na aula passada. Então, vamos retomar esse diálogo com os etruscos. Veja, quando a gente fala em diálogo entre uma cultura e outra, isso não quer dizer necessariamente uma cópia. Não estou aqui dizendo que os romanos são plagiadores dos etruscos, que por sua vez eram plagiadores dos gregos. Não se trata disso. Muitas vezes esse contato entre culturas acaba sendo um estímulo para uma determinada civilização tentar superar a outra. Então você pode admirar uma determinada cultura, tomá-la como ponto de partida, tomá-la como uma referência e tentar a partir daí superá-la. E foi um pouco isso que os romanos fizeram, tanto em relação aos etruscos, mas principalmente em relação aos gregos. E essa questão do arco, ela mostra pra gente como os romanos se aproveitam de uma estrutura que é conhecida pelos gregos e pelos etruscos, mas vão dar uma utilização, uma importância para essa estrutura muito maior, como a gente vai ver a seguir. Vamos lembrar de alguns aspectos que são fundamentais para a gente dar sequência ao estudo da arte romana. Quando os romanos começam a se expandir, e lembre sempre que a cidade de Roma ela é fundada, tem a versão lendária dos irmãos Rômulo e Remo, mas também a versão histórica, que nos conta que Roma nasceu a partir de um acampamento militar que os latinos teriam construído ali próximo à cidade de Alba Longa, às margens do rio Tibre, né, justamente para se protegerem das invasões etruscas. O que eu quero dizer com isso é que Roma nasce a partir de um acampamento militar. E o que isso quer dizer? Roma ela é fundada por militares. Então, aqueles comandantes militares que vão receber as terras
para construírem esse forte, mais tarde serão os patrícios romanos. Eu estou dizendo isso para que você perceba que a cidade de Roma ela já nasce com o espírito militar. Isso faz com que a arte romana ela tenha, em relação à arte grega, uma característica muito mais prática, muito mais utilitária. Então aqui, perdão, duas palavrinhas que são bastante importantes para a gente entender a arte romana. A prática, né? Então uma arte mais voltada a uma aplicação cotidiana, tá? Ou seja, uma utilidade. Então o pragmatismo e o utilitarismo, que derivam dessa característica militar romana. Ou seja, os romanos não estavam muito preocupados em estabelecer, por exemplo, com a ideia de cosmos, com a ideia de universo, algum tipo de transcendência. Não tinham, por exemplo, na filosofia, embora há filósofos romanos, não vou entrar nesse aspecto agora, mas não há uma preocupação com uma realidade que não lhes é palpável de forma imediata, entende? Então, para os romanos, o pragmatismo, o utilitarismo são aspectos da vida muito mais importantes do que, por exemplo, a idealização, que é uma marca da arte romana. Então, veja, a arte romana ela é uma arte pragmática, ela é uma arte utilitária. E isso vem da onde? Isso vem do espírito militar romano, que está ali na fundação de Roma. Pois bem, quando Roma começa a se expandir, quando Roma conquista não só a Etrúria ao norte, mas a região da Magna Grécia ao sul da Península Itálica, a região da Sicília, né, a ilha, os romanos aí sim entram em contato com manifestações artísticas gregas propriamente ditas. E há uma verdadeira avalanche romana sobre aqueles territórios, há saques assim monumentais de obras de arte gregas. E os romanos, os soldados romanos, os comandantes militares vão levar essas obras de arte gregas para a cidade de Roma propriamente. E isso fazia parte até do que a gente poderia chamar de um ritual propriamente de celebração da vitória. Ou seja, nós conquistamos o inimigo, saqueamos o inimigo e estão aqui, né? As provas dessa nossa conquista, o nosso butim de guerra, o nosso troféu. Então, a partir desse momento, esse contato romano com os gregos, ele é um contato mais direto. E aí o que acontece? As elites romanas, os patrícios, que muitas vezes eram comandantes militares, lembrem-se que em Roma você poderia ascender socialmente a partir da entrada no exército. E quando você traz consigo, após uma conquista, esse troféu, que no caso podia ser uma escultura grega, você vai fazer questão de mostrar isso. Então a elite romana tinha por hábito expor essas esculturas gregas nos jardins, em frente às suas casas, né? As chamadas vilas romanas, elas eram ornamentadas com esculturas gregas. Então, nesse momento de expansão territorial romana, é que há uma profusão, né, de saques de obras de arte gregas. E os romanos se tornam grandes colecionadores de obras de arte gregas. Veja que interessante, né? E nesse momento, os romanos eles definem a ideia de clássico. Sabe o que quer dizer clássico? Clássico, a definição romana de clássico é aquilo que merece ser imitado, aquilo que merece ser copiado. De novo, isso não nos autoriza a chamar os romanos de plagiadores. Não, até porque eu vou mostrar para vocês, existe uma particularidade romana, né? Um tempero romano, algo que é de fato romano, que será adicionado a essa estética grega. Acompanhem comigo essa escultura. Essa é uma escultura de um senador romano. Reparem, de imediato, qual é a grande diferença entre essa escultura, essa maneira de representar a figura humana, e a maneira grega de representar a figura humana? Lembrou? Então veja, aqui a marca romana é o realismo.
Então, os romanos, eles estão abandonando o idealismo grego e adotando o realismo como a marca da sua representação da figura humana. E isso, claro, tem uma explicação. A explicação é a seguinte: os romanos, desde muito cedo, desde as suas origens, eles tinham uma religião politeísta. Então, cultuavam vários deuses. Mas entre as divindades romanas estavam os chamados deuses lares. Quem eram os deuses lares? Os deuses lares eram os antepassados. Então, toda casa romana, por mais simples que ela fosse, tinha lá um altar. E nesse altar ficavam as divindades romanas, muitas delas herança grega, é verdade, mas havia também pequenas esculturas, às vezes de madeira, às vezes de pedra, enfim, de diferentes materiais, que eram esculturas dos antepassados. Então, o mais velho da família morria e aí ele tinha ali uma escultura que o representava. Então havia um culto aos antepassados e esses antepassados tornavam-se divindades, cultuadas particularmente por cada clã, por cada gen, por cada família. E olha só que interessante, o que eles faziam? Quando a pessoa morria, eles moldavam o rosto, né, do defunto com cera, normalmente cera de abelha. E isso permitia que eles obtivessem um grau de realismo muito impressionante, eu diria até assustador. Então, essa máscara mortuária feita de cera de abelha servia de molde para uma escultura, ou mesmo só um busto, normalmente é só um busto, que adornaria esses altares particulares. Isso explica o realismo romano, percebe? Então, para eles, o mais importante não era idealizar uma forma perfeita, algo a ser buscado, aquela coisa, né, do grego de que a beleza externa refletia a beleza interna. Os romanos não estão preocupados com isso. Os romanos estão preocupados com a fiel representação dos seus antepassados. Por quê? Porque esses antepassados serão cultuados. Então, o realismo, esse, repito, assustador realismo, olha só essa imagem, né? Esse assustador realismo é uma marca da arte romana. E isso dialoga com aquele aspecto do utilitarismo. Então eu vou esculpir, né, um busto, eu vou esculpir uma escultura, enfim, completa. Por quê? Porque ela vai servir para um culto particular, o culto aos deuses lares. Então, a realidade que se busca nessa escultura é diferente da idealização grega. Então, esse é um aspecto, esse é um tempero, essa é uma marca da arte romana. Se fazia a partir de moldes de cera e depois se utilizava esse molde para esculpir em pedra. Normalmente, essas esculturas em cera, claro, elas acabam desaparecendo. Elas eram muitas vezes utilizadas em procissões, às vezes até no próprio velório, né? Quando era uma pessoa um pouco mais conhecida. Então eles faziam esse molde, né, do morto e levavam esse molde junto com o corpo do morto. Com o passar do tempo, nesse diálogo com os gregos, eles começam a utilizar a pedra. Então eles copiam os gregos naquilo que tange fazer a escultura, mas a marca romana é o realismo. Percebe que não é cópia? Percebeu a diferença? Pois bem, outra característica da arte romana dentro desse aspecto do utilitarismo, a arquitetura no que tange diversas construções. Agora vamos abordar uma das mais importantes, que é a construção de estradas. Dizia-se que uma das funções mais importantes para um romano era a função de engenheiro. Então, além de militar, engenheiro. Eu costumo dizer que se os gregos foram arquitetos, os romanos foram engenheiros. E por que isso? Porque a construção de estradas romanas foi absolutamente fundamental sob vários aspectos. Em tempos de paz, essas estradas interligavam o Império Romano, o gigantesco Império Romano. Quando você olha para o mapa,
que mostra a máxima expansão do Império Romano, reparem como esse império ele é totalmente cortado e abarcado por essas estradas, que em tempos de paz servem como rotas de comércio, cobrança de impostos, tornam a administração de um vasto império muito mais o quê? Muito mais eficiente. E em tempos de guerra, isso facilita demais o quê? O deslocamento das tropas. Então você tem aí imagens de estradas romanas, até uma ilustração de como essas estradas elas eram construídas. Então muitas vezes os próprios soldados, em momentos de paz, ficavam acampados e aproveitavam esse tempo livre, não para filosofar, ou para fazer política, ou para participarem de debates como os gregos. Não, aqui o tempo livre de guerra, vai ser usado para quê? Para as grandes construções. E as estradas são fundamentais. Elas interligam o império, elas otimizam o deslocamento de tropas, elas tornam o controle das autoridades romanas muito mais eficiente. Então lembrem-se, os romanos são basicamente guerreiros. Roma é feita por um povo guerreiro. E a estrada ela vai ser fundamental para esse aspecto da dominação, da integração das áreas conquistadas. Especula-se que os romanos chegaram a construir cerca de 80 mil quilômetros de estradas. Esse é um estudo até relativamente recente que mostra que as cidades, olha só, as cidades hoje mais desenvolvidas da Europa obrigatoriamente estavam em lugares por onde as estradas romanas passavam. Se você pegar mapas, por exemplo, das estradas medievais, quando há a retomada, né, do comércio com o Oriente, aquela coisa toda, então as rotas comerciais da Idade Média se valeram dos traçados das antigas estradas romanas. E hoje a mesma coisa. Tem uma imagem feita pela NASA, né, que mostra a iluminação europeia, né? Então, muito interessante essa imagem. E observem que os pontos de maior luminosidade eram exatamente os pontos onde você tem um maior desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico, ele está ligado às estradas. Então, olha só, desde Roma até hoje, como essa questão da integração através das estradas leva ao desenvolvimento econômico. Bastante interessante a gente pensar nisso. Outra coisa que é importante, nas guerras, a rapidez com que essas obras eram construídas fazia toda a diferença. Por exemplo, quando Júlio César tenta conquistar a Germânia, há um momento bastante dramático, porque as tribos germânicas elas estavam de um lado do rio Reno, né, numa margem do Reno, e as tropas romanas do outro lado. Imagine o que seria você atravessar o rio tendo um inimigo te esperando do outro lado. Isso tornaria aí os soldados romanos alvos absolutamente fáceis de serem batidos. Então Júlio César ordena a construção de várias pontes simultaneamente, várias pontes que vão sendo construídas para que as tropas romanas pudessem atravessar rapidamente o rio e efetivamente conquistar a Germânia, que aliás nunca foi efetivamente conquistada pelos romanos. Mas para você ver como essa questão da engenharia, da arquitetura, ela está diretamente ligada a esse propósito militar, né, dos romanos. Outra construção muito significativa, muito emblemática dos romanos, os aquedutos, os fantásticos aquedutos, muitos dos quais estão em uso até hoje. Né? Até hoje, o Brasil tem um aqueduto muito famoso lá no Rio de Janeiro, o aqueduto da Carioca, né? Cantado em verso e prosa, coisa e tal. Mas esses aquedutos, claro, eles vão cumprir uma função utilitária, que é, claro, o transporte de água, e pode parecer algo menos importante, mas os romanos usavam a construção de aquedutos e, portanto, levar água para as diversas regiões do império como um elemento pacificador. É muito interessante porque muitas vezes conquistar uma região e levar água para essa região facilitava a dominação dessa região. Ou seja, levar água era um elemento pacificador. E esses arcos são absolutamente magníficos, vejam aí as imagens, arcos que sustentam essas construções. Então olha o emprego do arco,
né? E por que isso é interessante? Porque essas construções, elas acabam muitas vezes se integrando à paisagem. Você tem cidades romanas que hoje estão na Espanha, por exemplo, na França, em Portugal, tem um aqueduto maravilhoso que passa por Lisboa, e esses arcos, eles embelezam a paisagem. Né? Mesmo aqueles que não são mais utilizados hoje, que são ruínas, eles estão integrados à paisagem. É uma espécie de beleza utilitária que se confunde com uma beleza plástica. E essas construções são impressionantes até hoje. Vale lembrar aqui, turma, que os romanos eles desenvolveram uma espécie de um cimento. É uma argamassa que mistura seixos, né, aquelas pedras retiradas de fundo de rio, com outros compostos, né, e formava uma argamassa. Uma argamassa que ela é feia, o aspecto dela é feio. Mas aí o que os romanos faziam? Eles revestiam essas construções com mármore Carrara, que é aquele mármore branco, a pedra luz. Ah, mas Caiafa, hoje não está mais assim. É verdade. Após as invasões bárbaras, o colapso do Império Romano, essas placas de mármore são retiradas e elas vão ser utilizadas para outras finalidades. O próprio Renascimento cultural, mais tarde, vai saquear, vamos dizer assim, essas pedras para utilizá-las na confecção de esculturas. O Coliseu, o famoso anfiteatro, o Coliseu, ele era todo revestido de mármore. Hoje você praticamente não tem mármore nenhum ali no Coliseu, porque tudo aquilo foi, ao longo do tempo, retirado. Mas veja, há uma preocupação estética. Você revestir uma estrutura que tem uma utilidade, né, assim, fantástica, importantíssima, mas você reveste com o mármore branco. Então, a construção de aquedutos, outra marca da arte romana. Reparem aí algumas ilustrações que mostram o quão complexas eram essas construções. Voltando aqui um pouco à questão das esculturas. Observem essa escultura de Caio Otávio. Reparem que aqui nós já estamos começando a perceber uma mudança na maneira de representação da figura humana. Reparem que nós estamos agora nos aproximando de uma concepção da figura humana mais idealista e não tão realista. E isso coincide com o momento que Roma se torna um império. E olha que interessante, o Hauser, grande historiador da arte, ele faz a seguinte leitura. No momento em que Roma se torna um império, era preciso pacificar Roma. Se você se lembra lá das aulas de história do professor Rodolfo, a crise da República mergulha Roma num caos absoluto, né? Guerras civis. E o exército, ele aparece como elemento pacificador. Quando os generais assumem o poder, primeiro ali através das ditaduras, os triunviratos, até finalmente Caio Otávio receber os títulos de imperador, Augustus, né? Aquela ideia de um imperador divino, o que acontece? Esse indivíduo, esse imperador, ele se torna um elemento o quê? Pacificador. A gente usa até uma expressão, à época do governo do Principado, do governo de Caio Otávio, que é Pax Augusta, a paz de Augusto. Então o imperador, ele traz a paz de volta para Roma. E aí, olha só como a estética ela vai refletir essa ideia de paz. As imagens dos imperadores agora são imagens mais serenas, mais equilibradas. Por quê? Porque o imperador é essa figura que restaura a ordem, que restaura o equilíbrio, que traz de volta a paz. Então a serenidade vai se tornando uma marca da escultura romana. Eu não estou dizendo que eles estão abandonando completamente o realismo, de forma alguma. Você olha para a escultura do Caio Otávio, ou para as esculturas de Júlio César e de outros tantos imperadores que vão eternizar, né, seus rostos em esculturas por toda Roma, você reconhece quem é. É diferente da escultura grega. Você olha para um atleta grego, você não sabe qual atleta é, né? Ela não tem uma identidade. Lembra? Os gregos não foram retratistas. Os romanos são retratistas.
Então você tem uma aproximação desse idealismo grego, mas não se abandona o realismo romano. Então você tem uma marca romana aí, mas os traços, eles trazem pra gente essa ideia da serenidade, do equilíbrio, da racionalidade. Por quê? Porque o imperador é quem traz de volta a paz para Roma. E no Império, o uso da escultura como propaganda política é também um aspecto bastante importante da arte romana. A arte como propaganda. E por falar em propaganda, observem essa construção. Ela se chama Arapaces. Ela foi construída pelo Caio Otávio e ela é uma espécie de templo à memória do Caio Otávio e dos seus familiares. Ela é uma estrutura que lembra uma escultura, né? E ela foi feita justamente para trazer essa ideia de pacificação que o Império Romano vai estabelecer. Então, reparem que nas paredes deste templo, o Arapaces, né, ele impõe ali uma série de esculturas em baixo relevo que nos trazem uma verdadeira narrativa. Você tem ali passagens da fundação de Roma, você tem ali passagens de batalhas que foram vencidas por Roma, e você tem toda a corte de Augusto ali representada. São estruturas revestidas de mármore. Então lembra que quando o Império Romano se consolida, a aparência da cidade de Roma ela se modifica totalmente. Então sai aquela Roma de barro, aquela Roma de tons avermelhados, de tons, né, que nos dão uma ideia de fragilidade, né, para uma Roma de mármore. Então o mármore que era usado para revestir essas estruturas tem um significado. O mármore é eterno, assim como a cidade de Roma também é eterna. Então sai a Roma frágil de barro, a Roma turbulenta da República e vem a Roma de mármore. E o Arapaces, este templo, que é inspirado inclusive no templo grego do Pártenon, né, traz essa ideia de pacificação, de sobriedade, né, de estabilidade que o Império trouxe consigo. Essa estrutura ela estava completamente em ruínas e ela teria sido restaurada em grande parte por Benito Mussolini. Benito Mussolini vai usar e abusar dos padrões clássicos da arte romana como instrumento de poder. Olha que interessante esse aspecto da arte romana. E essa imagem é interessante, o Arapaces, com toda a sua simbologia, com todo o seu aspecto religioso, vai ser usado também como, podemos dizer assim, suporte para uma homenagem que o Valentino, o costureiro aí, né, da alta costura europeia, enfim, e ele vai usar numa festividade pelos 50 anos da sua marca. Então ele vai encher aí o Arapaces de manequins com as suas criações, os seus vestidos mais imponentes. Enfim, só uma curiosidade aí da utilização que se faz atualmente também do Arapaces. Olha só, uma outra estrutura bastante importante da arte romana é a construção dos termas, ou das termas. Como vocês podem ver aí, termas eram esses locais de dimensões consideráveis, que eram utilizados não só para os banhos coletivos, e vale lembrar que o tomar banho para os romanos tem uma função muito importante, para além da função óbvia, né, da questão da higiene, mas era uma forma também deles se diferenciarem dos povos bárbaros, que não tinham essa preocupação com a asepsia, com a higiene. Mas no caso dos termas romanos, eles eram espaços muito amplos onde ocorriam diversas atividades, debates, apresentações musicais, poemas. Então era um lugar, era um espaço coletivo de interação. O Hauser, ele compara os termas como espaços hoje, né, seriam aí espaços de compra, né? Claro, no caso das termas ninguém comprava nada, mas espaços em que as pessoas se sociabilizam. Então, além do banho propriamente, você tinha essas piscinas
com diferentes temperaturas de água. Então você chegava lá, tomava um banho gelado, depois tomava um banho quente, aí alternava, diferentes temperaturas e tal. E você aproveitava também para falar de política, para falar de arte e dos mais diversos assuntos. Era um espaço de interação, um espaço de sociabilização. Havia bibliotecas dentro desses espaços, até espaços para crianças, né? Espaços kids, né? Muito interessante, uma estrutura bastante complexa que também era uma marca da arquitetura romana. Outra marca dos romanos, isso está muito presente nas nossas cidades, a configuração urbana das cidades romanas. Quando os romanos conquistavam um território e decidiam fundar ali uma cidade, eles usavam um traçado em forma de cruz. Então eles faziam uma primeira linha, né, que ia de norte a sul, que eram os cardos, e uma linha de oeste para leste, que seriam os decumanos. Então, a partir dessa cruz, olha o que é que você tem. Você tem os quadrantes. E nesses quadrantes eram construídos os demais edifícios. E no encontro do cardo com o decumano, né, no ponto de intersecção dessas duas linhas perpendiculares, você tinha a praça, que os romanos chamavam de fórum. Então as praças romanas, os fóruns romanos, eram os pontos de intersecção dessas duas linhas. Vejam, hoje nós temos isso em praticamente todas as nossas cidades, né? Um ponto de intersecção de duas grandes avenidas. O Barão de Haussmann, no século XIX, lá em Paris, se valeu desse modelo urbano para fazer as grandes reformas da cidade de Paris. Em alguns pontos da cidade, veja, a cidade de Paris não foi fundada pelos romanos, a cidade de Paris foi fundada por uma tribo gaulesa, né, os Parídeos, ali na Ile de la Cité, né, e depois a cidade é conquistada pelos romanos. Mas o Barão de Haussmann, lá no final do século XIX, início do século XX, com as grandes reformas, ele faz exatamente isso, ele constrói os grandes bulevares e nos pontos de intersecção desses grandes bulevares, você tem, hoje são grandes rotatórias, né? Mas seriam as antigas praças romanas, os antigos fóruns, e ao redor desses fóruns, os edifícios mais importantes das cidades romanas. Então vejam aí em algumas dessas imagens, como em algumas cidades ainda é possível perceber essa estrutura de configuração das cidades, que a gente usa até hoje, né? Os quarteirões, né? Isso tudo é uma herança do urbanismo romano. Ok? E agora, olhando um pouquinho os templos romanos. Os templos romanos, você pode ver aí, eles são muito parecidos com os templos gregos. Mas notem que há uma diferença muito marcante. Os templos romanos, eles são construídos sobre estruturas de pedra que a gente chama de pódiums, de modo que esses templos sempre vão ficar mais altos. E outro detalhe importante é que esses templos eles são acessados por escadarias por um único lado. Nos templos gregos, você poderia acessá-los por qualquer parte, até porque os templos gregos não eram feitos para serem ocupados pelas pessoas. Lembram que os ritos eles eram realizados do lado de fora. Os primeiros templos romanos são assim também, porque você tem o uso de muitas colunas, então os ritos ocorrem do lado de fora. Mas já há um direcionamento do acesso ao templo pela escadaria. Então essa já é uma diferença importante. Mas talvez o templo mais conhecido do mundo romano seja o Panteão. O Panteão romano, como vocês podem acompanhar aí, ele na verdade ele surgiu de um antigo templo grego, construído, né, em estilo grego, o templo de Agripina, mas que houve um terremoto, ele foi quase que totalmente destruído, e só sobrou a parte da frente, o frontispício desse templo. E aí os romanos decidiram reconstruir esse templo, mas aí se valendo da grande marca romana, que é a utilização do arco e da abóbada. Então reparem que esse templo ele tem uma entrada que é grega, mas o seu corpo é uma rotunda, é uma grande rotunda. Então aí você tem uma das mais evidentes e formidáveis demonstrações desse sincretismo da arte grega com a arte romana.
E esse é um templo formidável, não só do ponto de vista arquitetônico, mas da sua importância também. Ele é um templo dedicado a todas as divindades romanas, né? Então ele abrigava no seu interior muitas das divindades, das imagens das divindades romanas. E nesses nichos você tinha sempre lá a divindade, mas num desses nichos, muito interessante, você tinha um espaço vazio, onde havia uma inscrição ao Deus esquecido. Ou seja, para que todos os povos que fossem conquistados por Roma soubessem que eles teriam os seus deuses incorporados. Essa era uma característica da dominação romana sobre os povos diferentes, porque eles não tinham muitas vezes os seus deuses aniquilados ou esquecidos. Não, eles eram incorporados ao panteão romano. E se alguma divindade não estivesse ali, o espaço, né, ao Deus esquecido, olha, tem um espaço para o seu Deus ali, um dia ele pode estar aqui também. Reparem nesse estilo de construção do panteão, são paredes muito grossas na sua base, lembre-se daquela argamassa que os romanos desenvolveram, e na medida em que essas paredes vão ficando mais altas, eles vão utilizando pedras mais leves. Então eles começam com rochas maciças, duras, pesadas, e na medida em que eles vão subindo, eles vão utilizando rochas vulcânicas mais porosas, que é justamente para dar mais leveza e estabilidade ao edifício. E depois essa rotunda, né, essa abóbada, que ela é feita com uma série de arcos que vão circunscrevendo esse espaço. E o interessante é que eles vão utilizando uma técnica, se você olhar por baixo dessa abóbada, você tem esses nichos, esses alvéolos, que vão diminuindo conforme a estrutura vai subindo. A sensação que isso provoca nos observadores é uma sensação de leveza. Então, quando você está no interior desse espaço e você olha para o alto, você tem a sensação de que essa grande estrutura super pesada, são mais de 40 metros de altura por 40 metros de largura, há toda uma matemática perfeita nesse espaço, é que essa estrutura está flutuando. Isso sem falar nessa abertura, observem aí, no alto dessa abóbada, que é o óculo, que permite a entrada de luz. É algo assim magnífico, porque é uma entrada de luz dramática, é uma entrada de luz que é a única entrada de luz de todo o espaço. Notem, quando Roma se torna cristã, e disso nós vamos falar no próximo vídeo, e os cristãos, né, foi perguntado aos cristãos, quais espaços vocês querem utilizar para os ritos cristãos? E os cristãos disseram, olha, queremos usar o panteão. Faz todo sentido, porque era um templo dedicado a todos os deuses romanos. Agora não, haveria uma só divindade. E quando você fala da luz que vem do alto, de que luz nós estamos falando? Da luz divina, da luz do único Deus. Então veja, é uma iluminação dramática que quando, né, o cristianismo passa a dominar, né, esse imaginário romano em termos religiosos, o uso do panteão, né, se adequa perfeitamente. Não por acaso é o único edifício romano que até hoje continua sendo usado. Não é apenas um espaço para turistas visitarem, como o Coliseu e outras ruínas do Fórum. Não, ocorrem missas aí dentro, ocorrem celebrações aí dentro. Então, uma das mais formidáveis estruturas romanas que até hoje está em uso. Passando agora para os anfiteatros, os famosos anfiteatros romanos, claro, o mais conhecido deles é o Coliseu, uma estrutura formidável, mas há muitos outros anfiteatros romanos. Lembrando que o teatro romano ele não tem a mesma função que o teatro grego, né? Aquela função pedagógica, aquela função de educar os cidadãos, né? A paideia, a educação para a cidadania. Não, de forma alguma. Os teatros romanos eles eram muito mais utilizados para os espetáculos do pão e circo, aqueles grandes espetáculos de violência, né? Mas que eram fundamentais para a manutenção de uma certa ordem dentro do império. Então você tem tanto os anfiteatros que tem essa forma mais oval, como anfiteatros de semicircunferência, mas que cumprem basicamente o mesmo papel. Agora, uma outra diferença em termos estruturais é que os templos gregos, os anfiteatros gregos, perdão, eles eram construídos em encostas. Então os gregos aproveitavam as encostas dos morros para fazer o local da plateia. Os romanos não. Os romanos vão usar espaços planos para construírem os seus anfiteatros.
E eram assim construções muito sofisticadas. Por exemplo, no subterrâneo do Coliseu, você tinha canais não só para o acesso à arena por debaixo dela, mas canais que poderiam ser inundados, permitindo que fossem simuladas batalhas navais dentro do próprio Coliseu. Né? O acesso, você enchia e esvaziava esses espaços com muita rapidez. O próprio acesso do público era muito rápido. Fala-se em 30, 40, 50 mil pessoas que podiam entrar e sair desses espaços em questão de minutos. Então você tem toda uma estrutura logística de acesso a esses espaços que dá conta do quão sofisticada era essa arquitetura romana, seja do Coliseu e seja de muitos outros anfiteatros tão magníficos quanto os coliseus. Outra estrutura muito interessante dos romanos era a construção de colunas. Essas colunas, normalmente, elas eram erguidas não só para servirem de estrutura para os templos, mas para homenagear imperadores que narravam as suas vitórias militares nessas colunas. Podemos dizer que, o Hauser fala isso, né? Os romanos inventaram o cinema, né? Por quê? Porque eles narravam seus feitos nessas colunas. Então você vai acompanhando a narrativa na medida que você vai subindo na coluna. Essa coluna do Trajano é uma coluna que marca a conquista da atual Romênia. Sim, os romanos conquistaram a Romênia, não por acaso o nome é Romênia, né? A pequena Roma, tanto que o idioma é de origem latina também, né? A conquista da Dácia. Então você usa as colunas como marco de conquista, isso é muito importante. Os romanos usam a arquitetura como um marco de conquista, né? E a coluna, ela traz pra gente essa narrativa. Então, muito interessante como os romanos, eles desenvolvem essa ideia de narrativa que o cinema depois vai usar também, tá? E o arco, né? O arco, os famosos arcos do triunfo, os arcos que são utilizados também como uma marca de dominação romana, mas também uma homenagem aos soldados quando retornam de batalhas. Você talvez conheça o mais famoso Arco do Triunfo lá em Paris, finalizado por Napoleão III, né, sobrinho do Napoleão I, o mais famoso, e ele vai usar o arco como um símbolo das reformas urbanas que ele também começou a realizar ali em Paris, né, dos grandes boulevares, que depois o Barão de Haussmann ele vai complementar. Mas você já tem ali a ideia da praça, do arco, enfim. Vejam como nós temos um diálogo muito forte com a arte romana, nas nossas cidades, na urbe, né? Isso está muito evidente. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui e no próximo vídeo, Arte Romana parte 3, nós vamos falar das pinturas romanas, vamos falar um pouquinho de Pompeia e já vamos entrar no diálogo da arte romana já no momento de cristianização de Roma. Tá legal? Então, te vejo no próximo vídeo, Arte Romana parte 3. Grande abraço e não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho e te vejo lá. Até mais!